Quando a Segunda Guerra terminou, o mundo acreditou que os monstros haviam sido derrotados, que os líderes nazistas seriam julgados e a justiça finalmente prevaleceria. Mas nos bastidores, uma nova guerra começava. Uma guerra feita de segredos, espionagem e acordos impossíveis. Homens que deveriam estar atrás das grades foram recebidos com tapetes vermelhos e contratos assinados pelo governo dos Estados Unidos. Esses mesmos cientistas e oficiais que um dia serviram a Hitler agora se tornavam peças valiosas nas mãos da CIA. Eles não fugiram da guerra, apenas mudaram de lado. E o mais assustador é que tudo isso foi planejado, documentado e escondido por décadas. Esta é a história de como criminosos de guerra nazistas foram transformados em espiões e heróis secretos da inteligência americana. Uma operação tão obscura que quase apagou a linha entre o bem e o mal, e que ainda hoje levanta a mesma pergunta: até onde um país está disposto a ir em nome do poder? Curiosofobia. Quando a Alemanha nazista finalmente caiu, em meio às ruínas fumegantes de cidades reduzidas a escombros, o mundo acreditava que os monstros da guerra tinham sido derrotados. Os campos de concentração foram libertados, os generais julgados e os símbolos do terror queimados junto com os destroços do Terceiro Reich. Mas enquanto multidões comemoravam o fim de uma era sombria, em salas secretas e corredores frios, um novo tipo de guerra começava. Silenciosa, invisível e muito mais perigosa. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, mas as nações vencedoras estavam longe de estar em paz. Agora, a corrida era por poder, conhecimento e controle. O inimigo já não vestia uniforme, mas se escondia atrás de contratos, laboratórios e promessas de ciência. E no coração dessa corrida estava algo que poucos imaginavam: os próprios cientistas que haviam servido a Hitler, homens responsáveis por armas experimentais, foguetes e pesquisas sombrias, agora se tornavam o prêmio mais disputado do planeta. Os Estados Unidos sabiam que a vitória militar era apenas a primeira etapa. A próxima seria vencida na ciência: foguetes, aviões, energia nuclear, medicina, espionagem tecnológica. E os alemães tinham anos de vantagem. O regime nazista havia investido fortunas em experimentos de ponta, criando mentes brilhantes, muitas delas manchadas por crimes de guerra. A pergunta era: o quanto o mundo livre estava disposto a ignorar em nome do progresso? Foi nesse contexto que surgiu uma das operações mais secretas e controversas da história americana, a Operação Paperclip. O nome parecia inofensivo, mas escondia uma aliança moralmente duvidosa entre os Estados Unidos e os antigos cérebros do Terceiro Reich. Enquanto os tribunais de Nuremberg julgavam os grandes nomes do regime, nos bastidores, outro grupo de oficiais americanos rastreava cientistas, engenheiros e médicos nazistas. A meta era simples: encontrá-los antes que os soviéticos o fizessem. E assim, em meio às ruínas da Alemanha, começou uma verdadeira caçada humana. Homens com passados sangrentos recebiam novas identidades, currículos limpos e uma promessa de recomeço. Para muitos deles, era a salvação. Para os americanos, era uma oportunidade. Em troca da impunidade, esses cientistas compartilhariam tudo o que sabiam sobre foguetes, química avançada e engenharia nuclear. Era o início de uma guerra diferente. Uma guerra pela mente. Em abrigos subterrâneos e laboratórios improvisados, os americanos encontraram segredos que pareciam de outro mundo. Projetos de mísseis que poderiam alcançar o espaço, aviões que desafiavam a gravidade e experimentos biológicos que pareciam pertencer à ficção científica. Cada descoberta era um pedaço do poder que poderia definir o século XX. Mas havia algo que ninguém queria admitir. Muitos desses cientistas não eram apenas engenheiros. Eram homens que haviam testado armas em prisioneiros, conduzido experimentos médicos cruéis e participado diretamente da máquina de extermínio nazista. E agora, essas mesmas mãos manchadas de sangue eram recebidas com vistos e contratos. Os arquivos mostram que alguns deles foram levados secretamente para bases militares americanas. Nenhum registro oficial, nenhuma notícia na imprensa. Eram transportados como tesouros, não como criminosos.
Enquanto o mundo acreditava que a justiça estava sendo feita, a América escondia seus novos aliados. Os soviéticos faziam o mesmo. Eles capturavam engenheiros, cientistas e técnicos, levando-os para laboratórios secretos atrás da cortina de ferro. O planeta havia se dividido em 2 blocos, e ambos estavam alimentando seu futuro com o mesmo veneno. A Operação Paperclip não foi um movimento isolado. Foi uma decisão fria e calculada, nascida do medo. O medo de que o conhecimento nazista pudesse fortalecer o inimigo. O medo de ficar para trás. Mas também o medo de admitir que a fronteira entre o bem e o mal podia ser facilmente borrada quando o poder estava em jogo. E o mais perturbador é que boa parte dessas contratações era feita sem que o próprio governo americano soubesse dos detalhes. Muitos relatórios foram forjados, passados limpos, e os crimes simplesmente apagados. Enquanto o público via manchetes sobre justiça e reconstrução, aviões americanos decolavam da Europa com passageiros que carregavam mais segredos do que qualquer documento poderia registrar. Homens que haviam jurado lealdade a Hitler agora desembarcavam em solo americano como convidados do futuro. Eles seriam peças-chave em projetos que mudariam o rumo da humanidade. Foguetes que levariam o homem ao espaço, armas que poderiam destruir cidades inteiras e experimentos científicos que ultrapassavam os limites da ética. Mas nada disso era falado. Era um acordo de silêncio, um pacto entre vencedores e vencidos. E embora muitos acreditassem que o mundo havia aprendido com os horrores da guerra, a verdade é que a guerra apenas havia mudado de forma. O inimigo agora não usava uniforme, ele usava terno, assinava relatórios e trabalhava em nome da ciência. E aos poucos, o que começou como uma operação de guerra se tornaria uma rede de segredos capaz de mudar para sempre o destino do planeta. O fim da Segunda Guerra não trouxe paz. Trouxe uma nova era, uma era em que o conhecimento nazista seria usado como arma e o futuro da humanidade passaria a ser construído sobre os escombros da moralidade. Você imaginava que ex-cientistas nazistas foram usados como espiões pelos Estados Unidos? Conta aqui nos comentários o que você acha dessa revelação. A guerra havia terminado, mas nas sombras de Washington e dos búnkeres alemães, uma nova operação ganhava forma. Ela não seria feita com tanques nem com bombas, mas com canetas, documentos falsificados e passaportes reescritos. Recebia o nome inofensivo de Paperclip, um simples clipe de papel usado para marcar os arquivos secretos que continham o destino de centenas de homens que deveriam estar presos ou mortos. O nome surgiu da prática dos agentes americanos que grampeavam com um clipe as novas identidades desses cientistas aos seus dossiês originais. Era a maneira de esconder a sujeira à vista de todos. Uma pilha de papéis, um clipe de metal e um passado inteiro era apagado. Entre os escolhidos estavam engenheiros de foguetes, químicos, médicos e estrategistas. Homens que haviam trabalhado diretamente sob o comando de Hitler. Muitos tinham ligação com os campos de concentração, outros haviam participado de experimentos humanos. Mas, na nova narrativa americana, eles seriam apenas cientistas. Os Estados Unidos viam neles uma chance de ultrapassar a União Soviética, que também buscava desesperadamente os mesmos cérebros. E assim, enquanto o mundo acreditava em julgamentos e punições, uma guerra paralela acontecia. A guerra pela mente dos cientistas nazistas. O caso mais emblemático foi o de Wernher von Braun. Ele era o gênio por trás do foguete V2, uma arma que devastou Londres e matou milhares de civis. Mesmo assim, foi levado aos Estados Unidos como uma estrela. Lá, não seria mais o engenheiro do Reich, mas o homem que ajudaria a construir o programa espacial americano. Von Braun foi apenas o início. Mais de 1.600 cientistas alemães seriam trazidos secretamente para a América. Alguns desembarcavam com suas famílias, outros sob identidades completamente novas. O país que jurava caçar nazistas agora lhes oferecia casa, emprego e prestígio. Era o preço do conhecimento. O Departamento de Defesa americano criou uma teia de sigilo para esconder tudo. Os antecedentes desses homens eram reescritos, suas conexões com o regime apagadas, muitos documentos foram alterados, e as investigações sobre crimes de guerra simplesmente desapareceram dos arquivos. Enquanto isso, esses cientistas começavam a trabalhar em laboratórios de alto nível, ajudando a desenvolver tecnologias que definiriam o século XX. Foguetes, mísseis balísticos, aviões supersônicos, sistemas de guiagem e até pesquisas biológicas.
tudo nascido de um pacto que misturava ciência e pecado. E o mais irônico é que muitos desses projetos usavam os mesmos métodos aprendidos na Alemanha nazista. Experimentos com seres humanos continuaram a acontecer, agora sobre novos nomes e em novas instalações. A fronteira entre ciência e crueldade havia se tornado quase invisível. Para o governo americano, a justificativa era simples. Se não fossem eles, seriam os soviéticos. Era a lógica da Guerra Fria. Tudo era permitido desde que o inimigo não saísse na frente. E assim, o que começou como um ato de pragmatismo acabou se tornando um pacto com as sombras. As operações de transporte eram feitas em segredo absoluto. Os cientistas eram levados primeiro para as zonas neutras na Europa, depois embarcavam em aviões militares rumo aos Estados Unidos. Nenhuma imprensa, nenhum registro público. Muitos acreditavam estar sendo levados a julgamento, mas estavam sendo recebidos com contratos e laboratórios prontos. Os americanos construíram uma narrativa cuidadosamente polida. Os novos contratados eram apresentados à imprensa como refugiados de guerra ou cientistas estrangeiros convidados. Ninguém questionava suas origens porque ninguém sabia quem realmente eram. Em cartas e documentos internos, oficiais militares expressavam desconforto. Havia quem não aceitasse que criminosos de guerra fossem tratados como heróis, mas qualquer voz contrária era silenciada em nome da segurança nacional. O impacto da Operação Paperclip foi tão profundo que moldou o futuro da humanidade. Aqueles homens que um dia serviram ao regime mais brutal da história moderna, tornaram-se peças fundamentais na corrida espacial. O mesmo homem que desenvolveu os foguetes que destruíram cidades europeias, mais tarde projetaria o foguete que levaria o homem à Lua. É impossível separar o avanço da ciência moderna da herança da guerra. A tecnologia que impulsionou os Estados Unidos ao topo foi construída, em parte, sobre conhecimento nascido do sofrimento humano. E é curioso pensar que muitos desses cientistas morreram sem nunca terem enfrentado um tribunal. Para a história oficial, foram apenas gênios que contribuíram para o progresso. Suas vítimas foram esquecidas nos rodapés dos relatórios secretos. Mas nada fica escondido para sempre. Décadas mais tarde, jornalistas e historiadores começariam a revelar o que realmente havia acontecido. Documentos desclassificados mostrariam que o governo americano sabia exatamente quem estava trazendo, e mesmo assim escolheu seguir adiante. A Operação Paperclip foi ao mesmo tempo um triunfo científico e um fracasso moral. Ela garantiu aos Estados Unidos poder tecnológico inigualável, mas deixou uma cicatriz permanente na consciência coletiva. Aos olhos do mundo, a guerra havia terminado em 1945, mas para muitos dos que cruzaram o Atlântico sob um novo nome e uma nova bandeira, ela nunca terminou de fato, apenas mudou de forma e de propósito. E é essa dualidade que torna a história tão desconfortável. Porque no fim, o conhecimento que levou o homem às estrelas nasceu da mesma escuridão que quase o destruiu. A Operação Paperclip não foi apenas uma mancha na história. Foi um espelho, um reflexo do quanto o ser humano é capaz de sacrificar a verdade em nome do poder. E se os heróis e vilões da Segunda Guerra tivessem trocado de lado sem que ninguém soubesse? Quero saber sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Quando os aviões norte-americanos pousaram em solo europeu para recolher os destroços do Terceiro Reich, não vieram apenas buscar provas de crimes de guerra. Vieram buscar cérebros. Homens com mentes capazes de criar foguetes, aviões invisíveis ao radar e armas que poderiam mudar o curso da história. A guerra havia terminado, mas a corrida pelo poder estava apenas começando. No novo tabuleiro que se formava, Estados Unidos e União Soviética não lutavam mais com balas, mas com segredos. Enquanto o mundo celebrava a derrota de Hitler, os laboratórios nazistas ainda exalavam o cheiro de combustível e metal queimado. Pilhas de documentos técnicos, projetos de mísseis e experimentos médicos jaziam esquecidos em bunkers subterrâneos. E era ali, entre esses destroços, que os americanos encontrariam um tesouro sombrio. Uma coleção de mentes brilhantes dispostas a vender sua lealdade por um novo lar. A ironia era brutal. Os mesmos cientistas que haviam servido à máquina de morte nazista agora eram vistos como heróis potenciais. Wernher von Braun, por exemplo, responsável pelo desenvolvimento dos foguetes V2 que devastaram Londres, seria o símbolo dessa transição.
um homem que trocou o uniforme do Reich pelo terno americano e que, anos depois, colocaria o primeiro homem na Lua. A Operação Paperclip, nomeada em segredo, foi o maior recrutamento clandestino de mentes nazistas da história. Oficiais da recém-criada CIA e do Exército Americano elaboraram listas, falsificaram documentos e apagaram registros de crimes. Para muitos desses homens, as manchas do passado foram simplesmente arrancadas com um clipe de papel, o símbolo burocrático que dava nome à operação. Os Estados Unidos justificavam tudo com uma lógica simples. Se eles não os recrutassem, os soviéticos o fariam. E, de fato, Moscou já havia iniciado uma caçada paralela. Aviões da KGB cruzavam a Europa ocupada atrás de engenheiros, físicos e médicos. Era uma corrida desesperada para ver quem herdaria o cérebro do Terceiro Reich. A disputa não era apenas por tecnologia, era por supremacia ideológica. O foguete que levava um satélite ao espaço era também o mesmo que poderia carregar uma ogiva nuclear. E a cada cientista nazista trazido para os Estados Unidos, os americanos sentiam que estavam se afastando um passo a mais da sombra soviética. Mas o preço dessa vitória silenciosa era pesado. Homens que haviam supervisionado experimentos humanos como médicos ligados ao campo de Dachau foram instalados em laboratórios americanos com novos nomes e passaportes limpos. Suas experiências atrozes que haviam ceifado vidas agora eram estudadas como avaliações científicas valiosas. O que antes era considerado monstruoso passou a ser estratégico. E as vítimas? As histórias dessas pessoas se perderam nas entrelinhas dos relatórios secretos. Enquanto a América projetava seu futuro no espaço, os fantasmas de um passado recente gritavam por justiça. Os corredores da CIA se tornaram o palco de uma nova guerra, uma que não seria travada com tanques, mas com informações. Espiões, desertores e cientistas trocavam de lado como quem muda de roupa. E no centro desse labirinto de segredos, a Operação Paperclip crescia em silêncio. O programa era tão grande que muitos dentro do próprio governo americano não tinham noção da extensão real. Havia mais de 1.000 cientistas alemães trazidos para os Estados Unidos sob identidades limpas. E com eles vieram também as ideias que moldariam a Guerra Fria, desde o desenvolvimento de mísseis balísticos até os primeiros protótipos de satélites espiões. Enquanto a Casa Branca negava qualquer envolvimento, os foguetes de Von Braun cruzavam o céu da Flórida em direção ao espaço. O homem que havia construído armas para Hitler agora era saudado como o pai do programa espacial americano. As câmeras o filmavam sorrindo, mas atrás desse sorriso se escondia o pacto silencioso que mudaria o destino do mundo. E era impossível ignorar a contradição. Um país que se erguera como símbolo da liberdade agora construía seu poder com as mãos manchadas pelo sangue da guerra. A Operação Paperclip não foi apenas um plano estratégico, foi um espelho sombrio refletindo a verdadeira natureza da guerra. Não há vencedores absolutos, apenas sobreviventes dispostos a negociar com o passado. E enquanto os foguetes subiam, as perguntas que ninguém queria responder permaneciam no chão, enterradas sob toneladas de segredos classificados. Os cientistas que haviam jurado lealdade ao Reich agora juravam lealdade à bandeira americana. Mas no fundo, talvez nunca tivessem deixado de servir a si mesmos. A busca pelo poder, pela ciência e pelo esquecimento. No final, a Operação Paperclip se tornou o pacto que garantiu o domínio americano sobre o espaço e a tecnologia, mas também o fardo que selou sua alma. Os crimes foram arquivados, os documentos queimados, e o mundo seguiu em frente, acreditando que o passado havia sido apagado. Mas ele ainda estava lá, esperando para ser redescoberto. O preço do silêncio começava a se revelar, e ele seria alto demais para ser ignorado. Por trás dos discursos de vitória e liberdade, o mundo se construiu sobre alianças sombrias que poucos tiveram coragem de admitir. Talvez a maior guerra nunca tenha sido travada com armas, mas com segredos. E quando esses segredos envolvem nazistas, espiões e governos poderosos, a verdade se torna mais perigosa do que qualquer bomba. Se você quer continuar explorando histórias como essa, cheias de conspirações reais, segredos enterrados e verdades que o mundo tentou apagar, inscreva-se agora no Curiosofobia. Aqui, cada vídeo revela o lado oculto da história, aquele que nunca foi contado nos livros.